invade-a a já habitual vontade de se renovar, de se reinventar, de assegurar que está a par das tendências ou até que as consegue antecipar antes de serem adotadas pelas massas. A inquietude que caracteriza a Anitta enquanto profissional obriga-a a uma constante observação, análise e pesquisa, a testar novos produtos, serviços, técnicas, etc. Tem por detrás uma dose generosa de curiosidade natural, mas também é incentivada pelo receio de se tornar obsoleta. Seguindo uma filosofia de aprendizagem contínua, mas complementada também por ações mais concretas e específicas, a Anitta vai, dia a dia, ano a ano, fazendo upgrade aos seus serviços, aos seus recursos e às suas capacidades. Hoje falamos da Anitta versão 3.0. Olá, Eli! Ali 3.0. Olá, Billy 3.0. Olá, Eli 3.0. Eu acho que é 18, pelo menos 18.0. Quantos anos de trabalho são? Quase 19.0. Portanto, não sei que versão é que tu vais. Eu já saí da faculdade há mais de 20 anos. Enfim, comecei a trabalhar antes de sair da faculdade, o que é assim. Quer dizer, o trabalhar antes de sair da faculdade não é grave. O já terem passado 20 anos, mais de 20 anos desde que saí da faculdade, é que é assim um momento, hashtag middle age. Ainda agora estava a mostrar à Eli que também fiz aqui um upgrade na minha visão. Estas coisas não perdoam. É verdade. Eu assim, rapidamente, eu sempre fui míope e astigmática e depois aos 30, por aí, 31, vi a luz do laser e a minha vida melhorou drasticamente. Durante anos procurei os óculos na mesa de cabeceira para depois me espantar que não precisava. E de há uns anos a esta parte sentia que assim ao final do dia já não lia as legendas na televisão, não sei quê, eu sabia que tinha que voltar lá à oftalmologista e pensei, pronto, não é tarde nem é cedo, tem que ser agora e teve que ser. E então despachei logo tudo ao oftalmologista, ao óculos, tipo sem dar tempo sequer para pensar, só que agora ainda estou aqui a ressacar deste upgrade. Porque às vezes fazer upgrades, pá, e neste caso ficar a ver melhor, custa um bocadinho. Há resistência, o nosso velho do Restelo insiste em manter-nos sossegadinhas. Achas que é isso? Achas que temos um velho do Restelo interior? Eu às vezes acho que sim. Às vezes tenho de lhe dizer, sai. Eu sei que ainda tenho, agora, não sei, olha, por exemplo, em relação ao novo acordo ortográfico, eu tenho imensa dificuldade em aceitar que o futuro chegou há uns anos e que era para passar a escrever ótimo, sem P e não sei quê. E agora que já estou exposta a isso há tanto tempo, às vezes já me saem as palavras assim e depois fico, espera lá, como é que isto era que agora já não me lembro? E depois há umas palavras, tipo na mesma frase, que vão com, outras que vão sem. Epá, eu acho que este meu velho do Restelo está a ficar meio baralhado, não é? E portanto já não sabe. Mas eu acho que sim, eu sei que eu sou bastante resistente. E acho que a minha resistência tem vindo, resistência barra quase comodismo, tem vindo, é uma questão de feitio e tem vindo a ampliar-se com a passagem dos anos. Do género, eu já encontrei um sistema que funciona. Para que é que eu hei de estar a mudar as coisas se eu me oriento com isto? E a verdade é que às vezes é preciso. Mas também noto que eu sei que é preciso e faço, mas depois tenho um período de adaptação que é importante. Então, este princípio de ano tem sido assim uma série de upgrades importantes que temos estado a fazer aqui. Eu e o Paulo e eu, não é? Portanto, este dos óculos é um. Outro upgrade foi que constituímos a empresa, já falámos aqui, mas nos primeiros tempos deu-me assim eu acho que fiquei mesmo deprimida com o tema, porque de repente caiu sobre mim um pavor, um horror de e agora o que é que eu faço? Porque agora temos imensas, já tínhamos, não é? Temos imensas responsabilidades, temos encargos, não sei quê, e se eu não conseguir arranjar trabalho, e se eu não conseguir trazer dinheiro para a empresa, e agora, e não sei quê, e nananã. E aquilo fez-me assim. Uma das coisas que também fizemos foi investir em material informático novo. O meu computador tinha 10 anos. 10 anos!
Portanto, precisava. Mas ainda está a funcionar. Pá, se funciona, para que é que eu vou comprar um novo, não é? Mas já estava, eu sabia que precisava. Portanto, quando abrimos a empresa, pensámos, ok, agora é momento de investir também no material informático. E o computador já chegou cá a casa na quarta passada. Aos poucos fui lá pondo coisas, mas, por exemplo, ainda estou a gravar o episódio no computador antigo. Portanto, eu sinto ainda, ok, agora tenho que me ir habituar àquela nova realidade, a um computador que trabalha muito rápido, que já tem uma interface mais avançada, de repente a comunicação entre o telefone e o computador e não sei o quê vai ser toda muito mais rápida. Como é que eu giro todas estas coisas, não é? Como é que eu lido com isto? Send help. Acho que há aí duas coisas à mistura. Uma é, possivelmente, alguma resistência, algum trabalho do nosso velho do Restelo, aí para nos manter relativamente confortáveis. Mas, por outro lado, eu acho que também, e pelo menos no meu caso, há alguma aversão à mudança constante, a ter de estar sempre a mudar, quando efetivamente há coisas em que o nível de melhoria é mínimo, tipo, não tens de estar sempre com o último modelo, só porque saiu este ano e não é o do ano passado. E, portanto, para mim, eu acho que jogam estes dois fatores. Por um lado, às vezes, alguma resistência, mas ela é muito seletiva. Pode, às vezes, acontecer com este lado de epopeia dos descobrimentos, é verdade, coisas mais arriscadas, pode aparecer aí o velho do Restelo, mas noutras coisas eu sinto que não. Tenho essa vontade, essa curiosidade até de experimentar e de ir fazendo upgrades. Mas depois também, às vezes, sinto-me assoberbada com a quantidade de escolha com que me deparo e sim, eu acho que depois aí é muito fácil ceder à resistência. Eu acho que também era importante falarmos aqui sobre upgrades e o que é que entendemos por upgrades. Porque, por exemplo, é fácil de entender o trocar um computador com 10 anos por um computador atual. Isso é fácil de entender o upgrade. Mas, por exemplo, para mim também é um upgrade ter passado de ser freelancer com recibos verdes a ter uma estrutura de empresa. Objetivamente, na prática, o meu dia é mais ou menos igual, mas eu sinto, a minha percepção é que agora as faturas são passadas pela empresa. Se calhar o upgrade é mais na minha cabeça do que noutro sítio qualquer, mas ao fim e ao cabo, a minha cabeça é um É o dos teu sítios sistema operativo, importantes. é o teu sistema operativo principal. Sim, Eh, mas também é um upgrade, por exemplo, contratar alguém para fazer uma parte do teu trabalho, para responder a e-mails, para fazer serviço ao cliente, para fazer empacotamento e envios, por exemplo. Tudo isto são pequenos upgrades. Tens assim mais ideias de upgrades? Tenho ideias de upgrades. Há coisas que eu que faço de forma regular, ou mais consistente, que têm a ver com formação, com áreas onde ou sinto que posso não estar a par de tudo que são novas práticas, ou novas técnicas, ou novas tecnologias, ou formas diferentes de fazer aquilo que eu faço, não é? E muito na área de marketing, ou então também para ir aprender sobre áreas onde nunca tive sequer experiência, e isso para mim é upgrade, não é? Porque me dá mais valias, ou dá valências adicionais, e isso permite também que eu possa melhorar o meu nível de serviço, digamos assim. É interessante porque eu às vezes sou demasiado crítica de tudo o que é, por exemplo, esta obsessão com o digital, com o marketing digital, e como todas as propostas de trabalho, todas as novas oportunidades de trabalho que eu vou vendo aparecerem, têm este lado do digital e do marketing digital e das competências digitais, que eu acho que acabam por ser muito redutoras nos perfis de pessoas que tu vais vendo na minha área. E então tenho esse estou muito resistente a focar-me só nessa parte, e digo, não, pá, tens mesmo que ver.
é todos os fundamentos do marketing, não é? E o digital é uma parte, o digital é uma ferramenta, ou é um canal, ou seja, aí sei que tenho uma resistência quase irracional, quase emocional aí, mas também sinto que tenho de aprender e, portanto, que é importante para complementar aquilo que eu já sei fazer e por aí vou fazendo. E para mim, o upgrade, o papel da formação, o papel de aprender novas coisas no que é um upgrade, o meu upgrade é importante. Olha, e que upgrades tens planeados assim para os próximos tempos? Olha, tenho um que não estou a conseguir entrar, porque não tem havido. Vou focando ainda na parte da formação. Há uma formação que eu quero muito fazer, que é de sustentabilidade, mas especificamente de B Corp, que é a certificação, uma das certificações mais aceites ou mais referenciadas a nível global e que eu gostava muito de fazer. E há treinos específicos para tu te tornares um B-leader, ou seja, alguém que depois pode fazer os processos deles, pode ajudar a empresas a fazerem toda a parte da certificação. E isso eu gostava muito de fazer, mas não há vagas. Já há 2 anos que Onde eu é que se andei a faz? demorar isto. Há a versão presencial em Londres, mas Londres já não está a fazer há 2 anos, ou desde Covid. Há na Suíça, mas na Suíça tu tens de ter 80% do teu negócio, da tua atividade profissional lá, o que neste caso já não se aplica para mim. E depois há Netherlands, portanto há a Benelux, e eles têm uma parte, eu acho que têm um programa online agora, ou seja, tu podes fazer os 6 dias de curso online com eles, mas também tens vagas muito limitadas. Eu sei que houve eu acho que o último que houve, eu ainda me inscrevi, estava na lista de espera, mas já não tive acesso. Aí acho que já foi há 1 ano e meio, talvez. E agora estou em lista de espera para ver se surge em algum sítio, para ver se consigo fazer isso. Gostava muito do lado da sustentabilidade, mas mais do que simplesmente ser conceptual e de trabalhá-lo do ponto de vista de marketing, a ideia é saber transformar os propósitos e as causas das marcas e dos negócios em algo mais concreto, não é? Em efetivamente ter impacto no que é a operação da empresa no dia a dia. Isso é um dos grandes upgrades que eu gostava de fazer e que estou a navegar para ver se consigo. E ainda ando a tentar entrar mais no mundo digital como forma de complementar tudo aquilo que eu faço e começar tudo que são competências de estratégia digital. E sim, a ideia é fazer este ano um curso para fechar. Tens alguma, para além destas todas que já iniciaste o ano, já te vejo aí num ritmo que ninguém te para, portanto, conta-me mais do que é que tu tens planeado. Ao nível de upgrades, tenho assim dois. Um deles relacionado com a minha atividade profissional, que é uma formação em PHP, em CSS e eventualmente outras linguagens de programação. Apesar de não ser a minha área principal, eu faço também, uma das coisas que faço é UX UI e também faço bastantes sites em WordPress. E, por exemplo, neste projeto que eu estou a acabar, tive de aprender a fazer uma série de coisas, a escrever. Eu ainda não sei escrever código, não é? Mas mais aprender a ler o código e a interpretar o que é que significava e fazer assim pequenas alterações. E acho que se eu tiver uma formação mais estruturada, não é? Em que me explicam mais as bases, acho que será tudo muito mais fácil e quem sabe um dia eu própria já saberei escrever as funções que preciso em PHP e as instruções que preciso em CSS, por exemplo, que era uma coisa que se calhar há uns tempos atrás eu pensei, ai, credo, please, not. Mas neste momento é assim algo que me anima bastante. Acho que esta parte da programação é engraçada, até porque a mim me faz lembrar quando eu trabalhava, por exemplo, com cerâmica, ou por exemplo, sobretudo com esmalte, pintura de esmalte. É muito engraçado porque o que é que tu fazes? Tens uma base metálica, não é?
e depois colocas os pigmentos em pozinho lá em cima e tal, e depois vai ao forno, vai à mufla. E quando sai da mufla, sai uma coisa diferente. Tu mais ou menos tentas que aquilo fique com determinado efeito, mas aquilo que acontece no calor e todas aquelas alterações físicas e químicas que acontecem lá dentro fogem um bocadinho ao teu controle, e isso é uma parte incrível do processo. E o que eu sinto aqui no PHP, no CSS e nestas linguagens que eu não domino é que tu tentas um bocado, não é? Escreves, dás os comandos que tu entendes, mas depois aquilo vai para, entre aspas, um forno, em que vai falar com não sei quantos outros comandos que foram escritos por outras pessoas, e depois o resultado às vezes é um bocadinho imprevisível, o que não quer dizer que não seja melhor, não é? Às vezes é melhor. E é isso, por acaso, isso é uma coisa que me atrai nesta coisa da programação, que é tu escreves um comando, sei lá, executas, não é? E vamos ver o que é que sai do forno. E pronto, portanto, este é um dos upgrades que eu quero muito fazer. E é um upgrade que não me traz grande sentido de culpa ou aqueles sentimentos assim, às vezes, como dizem os argentinos, sentimentos encontrados, que são os nossos sentimentos contraditórios. Porque, pronto, como é formação e é para poder prestar um serviço de maneira mais rápida, mais ágil, mais tudo bem, encaixa bem, tudo bem. O que é que acontece? A outra formação que eu tenho vontade de fazer e tenho vontade de me dedicar é uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida profissional, mas se calhar até tem, porque vai nutri-la, não é? Que é, eu gostava de aprender a tocar cavaquinho. Ah, era suposto ter feito um artist date com o famoso cavaquinho, não era? Era, mas há uma questão que é a seguinte: o cavaquinho não tem aquele buraquinho para pôr os headphones, sabes? Então o que é que aconteceu? Aconteceu que a vergonha, a resistência, não sei o quê, tudo falou mais alto. Mas o que é engraçado é que eu sinto essa vontade, ela anda aqui. O Paulo toca muito bem cavaquinho. E na semana passada fomos ver um concerto do Yamandu Costa com o António Zambujo. E eu não conheço o António Zambujo, mas não conhecia o outro artista, e é incrível. Ele toca uma guitarra de não sei quantas cordas, acho que é mais uma do que a habitual, mas toca, quer dizer, é quase do género, faz-me aí o efeito não sei quê, e o homem drlum, 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 e faz aí um efeito sonoro incrível, incrível, incrível. Ele parecia ter uns duendes ali debaixo, atrás das pernas dele, a tocar mais uns. Parecia que ele estava a tocar três coisas ao mesmo tempo. Ah, Pronto, e eu pensei, ah pá, na minha vida imaginária, isto deve ser uma coisa muito gira. O conseguir dominar um instrumento assim desta forma deve ser uma coisa, pá, maravilhosa mesmo. E eu não ambiciono chegar a esse nível. Não é que eu não acho que seja, não acho que seja tarde demais nem isso. Não ambiciono porque não quero enverdar por essa carreira, sim. mas apetece-me dar aqui um bocadinho de sal e pimenta à minha vida, e o Artist's Way, obviamente, não é ao acaso que falamos no Artist's Way e que isto está a aparecer mais agora, não é? Não é uma coincidência. Sim. Mas sim, Esse, isto esse tipo. deixa-me assim cheia de inveja, porque eu tenho de forma comparável, o mesmo desejo com piano. E tinha expresso esta ideia de, ok, quero pelo menos aprender a tocar algumas músicas, aquelas que podes enganar depois, eu vou tocar esta agora que me lembro, mas que são as únicas que sabes e que saberás alguma vez, mas gostava muito. E às vezes ainda penso, temos uma amiga que, olha, começou por ser, por dar aulas ao Tito e à Clara quando eles eram pequeninos e que se tornou amiga da família e que às vezes penso, calhar, em vez de ser só com os pequeninos, também eu me vou juntar e fazer as aulinhas. Porque é isso, não é com a ambição de me tornar, de seguir carreira ou de me tornar artista, mas é mesmo que não tive a oportunidade quando era miúda, e acho que ficou assim, isso por fazer.
Uma coisa maravilhosa da Mas aí vida, entram as nossas resistências todas, não é? pois, De, mas epá, isto não vai contribuir em nada. é isso, mas uma coisa maravilhosa da vida é que nem tudo tem de contribuir diretamente para a atividade profissional. Ok, eu estou a dizer isto, tipo, é super fácil para mim, não sei o quê. Não! Eu tenho todas as resistências do mundo, mas eu tenho que ir dizendo isto, que é para ver se eu própria, se me cai a ficha, Autoconvencimento. não é? Autoconvencimento, sim. É, é, É isso. é É. incrível. Vamos Outros, fazendo isso, vamos fazendo accountability. Vai, está a funcionar lindamente comigo com o The Artist Way, tenho a dizer. Para fazer, portanto, accountability é um dos truques. Funciona connosco, portanto, let's go. let's Depois do go. Artist Way, ok? Vamos lá com calma, um de cada vez. Ai, olha, eu sempre que penso, sempre que ouço, sempre que penso, sempre que me aparece à frente essa coisa do quando terminar isto, então vou fazer não sei o quê, lembro-me da querida Tara Moore, que fala muito nisso, naquela ideia de que há uma sequência e que só posso fazer não sei o quê quando tiver feito não sei o que mais. E que isso é uma falácia, não é? Que é tudo falacioso. Na verdade, é a nossa cabeça é que está a arranjar mais ali um pretexto. E atenção, eu estou a dizer isto, mas guilty as charged, não é? Tipo, eu própria, se calhar agora já me dou mais conta de que estou a fazer isso, mas não quer dizer que consigo evitar de todo. É incrível isto. Por outro lado, é uma coisa interessante, não é? Porque nós estamos sempre a trabalhar mais ou menos as mesmas coisas. Hum. A um nível que queremos que seja um bocadinho mais profundo de cada vez que passamos pelos temas, mas estamos sempre a trabalhar as mesmas coisas. Mas há progresso, há upgrades, claramente. Vai sendo cada vez num degrau mais acima e, portanto, pelo menos quando olhamos para trás já temos uns quantos degraus que já fomos subindo nas últimas sessões de terapia barra Anitta no trabalho, barra Tara Moore, barra, como é que é, a Brown, Brené Brown, and so on, and so on, and so on. E a tua amiga favorita Pois, eu também. estava aqui a ver se não dizia isso, tu a dizias para não ser eu a mencioná-la. A Denise, a Denise. Portanto, sim. Mas olha, eu estava a pensar, obviamente, para mim, a parte do upgrade do hardware, pá, já tive mais resistência, obviamente que a questão do custo mexe sempre comigo, mas entendo a necessidade e vai acontecendo com alguma naturalidade. No lado de plataformas, no lado de ferramentas, e aí eu acho que de forma natural vou estando muito receptiva a ir fazendo, a ir mudando de plataformas, a ir mudando de ferramentas, por exemplo. Eu lembro-me que quando surgiu, comecei a usar, por exemplo, o Evernote e depois fiz transição para o OneNote porque era muito mais de caixinhas e de é muito menos fluido, obviamente, e portanto, isso é muito mais giro para mim. Passei para o OneNote, onde tinha toda a minha vida, e em termos profissionais ainda uso muito o OneNote com a parte dos clientes. Temos o Trello, não é, que também começamos a usar no Anita e que eu conheci primeiro, acho que na Ganexa, mas ultimamente tenho andado a olhar para o Notion, porque é verdade que me dá preguiça pensar em fazer transição para uma décima ferramenta Credo! de organização. Mas é todo um mundo. Acho que. Ai, Ellie e Alexandra, vais-me dizer que vamos passar a Anitta do Trello para o Notion? Mas olha que o Notion eu acho que tem mais liberdade, tem muito mais, né, é muito menos quadrado que o OneNote, ok? Portanto, também tem isso. Tu não passaste pelo Asana? Passei pelo Gira, não, pelo Gira e pelo Atlassian e não usei o Asana, não. Mas o Gira e o Atlassian são mais para equipas em Agile, não é? E programação, isso Eu assim. usei, sim, e estava mais no âmbito Ganexa, no âmbito da VC, tal como o Slack, por exemplo, a certa altura, mas isso era de comunicação. O Slack era Também mais uma tipo, distração. está enterrado no meu telemóvel, já não usei. Mas sim, há algumas coisas que me atraem, algumas em que as funcionalidades adicionais, o poder integrar, o poder
Tal como o Discord, por exemplo, o Discord também é uma daquelas que eu gostava de explorar mais, mas depois também me dá alguma preguiça de o tempo que eu vou investir lá. Eu ouço-te, vou explorar o Discord ou vou-me sentar a ler um livro sugadita. Epá, o livro ganha. Pois, é isso. Mas eu acho que depois é o lado da curiosidade, ok? O lado de querer estar a par e saber porque é que tanta gente usa e poder, e que não seja uma limitação, ou seja, se algum projeto surgir ou se algum cliente precisar, eu não sentir que tenho de dizer, pá, não sei, não é? Tipo, não faço ideia do que é que está a falar e nunca trabalhei ou nunca sequer explorei a ferramenta. Ellie, deixa-me dizer-te, nunca se diz isso. Diz sempre, claro! 5 segundos depois vais ao Google, how to. Mas Foi ainda assim tenho que que eu fiz treinar dos essa parte. trabalhos mais giros da minha vida. Foi a dizer, claro que faço! E depois, tipo, googlar rapidamente como fazer não sei o quê. O Dr. Google, em todas as suas facetas. Sim, mas sinto isso em alguns assuntos, é isso, era aquela seletividade que eu falava há pouco. Em algumas questões, alguns assuntos, é mais fácil deixar-me ir e seguir a curiosidade, mesmo que eu sei que vai dar trabalho e que vai criar alguma disrupção, enquanto que noutras sou muito mais resistente. Olha, eu quero-te só fazer mais uma pergunta. Quer dizer, quero fazer muitas mais, mas aqui no âmbito do nosso episódio de upgrades, quero-te fazer esta pergunta, que é, 2 pontos. Que upgrades é que te assustam? Ah, eu quero dizer que me assustam. Eu não acho que me assustem. Não, estamos a falar de uma melhoria, não é? Se estamos a falar de evoluir em algo, não me assusta. A única questão é o que me preocupa é depois o que vai exigir de mim em termos de tempo. O que é que implica em termos de dedicar o meu tempo para isso? E aí é quando eu começo a medir se é uma área que me interessa mesmo, se é uma obrigação, ou se estou realmente investida naquilo. Portanto, eu não diria que me assusta algum tipo de upgrade, pelo menos não é assim à queima-roupa, acho que não, mas assusta-me o, o que requer de investimento, porque se me proponho a fazer alguma coisa, depois tenho de saber, efetivamente tenho de me dedicar àquilo para não ser tempo deitado fora, porque depois é essa questão, não é? Tipo, pá, não, não pode ser simplesmente explorar e perder tempo e depois não ter aplicação. Eu acho que se calhar o que me assusta é isso, é investir em alguma coisa e fazer um suposto upgrade e depois a ser em vão. A mim assusta-me upgrades com um investimento financeiro alto, e sem ser alto, eu fico sempre assustada, não é? Tenho que combater de forma consciente as minhas resistências e quando sinto que vou ser responsável por outras pessoas. Por exemplo, contratar alguém para fazer alguma coisa, contratar não sei o quê, fazer outsource de alguma parte do meu serviço é uma coisa que me provoca bastante resistência. Eu acho que aí tu estás a levar-nos para o nosso episódio, temos de pôr nas show notes qual é que é o número, que é o da escala. E eu neste estou a fazer assim a diferença muito entre o que são upgrades, o que são melhorias e não necessariamente a escala, mas é verdade que toca no ponto, não é? Ou seja, e aí eu estou alinhada contigo exatamente nos mesmos pontos. Sabes que para mim a diferença entre upgrades e escala é que o upgrade é uma coisa de mindset, é uma coisa dentro da nossa cabeça, sobretudo, e depois tem uma materialização que pode ser em termos de escala, de aumentar a escala. Mas também para aumentar a escala é preciso ter um mindset de upgrade. Agora, o upgrade não necessariamente se materializa Traduz, em sim. aumento de escala.
exatamente. Sim. Mas aí sim, mas aí eu tenho também a mesma questão de ter pessoas responsáveis, não é? Ter responsabilidade por pessoas, esse sim, mexe muito comigo. No sentido de responsabilidade financeira por pessoas, em que cria ali uma relação de dependência, não no sentido de estar a passar pelo desenvolvimento de pessoas, pela gestão de pessoas, por fazê-las crescer, ok? Isso dá-me muito gozo e não tenho resistência a ter responsabilidade de gerir pessoas, mas ter de assegurar todos os meses o salário de alguém, isso sim, deixa-me muito apreensiva, não é? O nível de responsabilidade aí já tem um impacto muito básico, né? Muito, a um nível muito básico na pessoa e numa forma em que eu não consigo controlar a 100%, que eu consigo mais ou menos dosear aquilo que pode ser o meu impacto no desenvolvimento de alguém e ser muito intencional com isso, mas eu não controlo a 100% a variável financeira. Estamos alinhadas. Eu acho é que nós precisamos aqui de dar uma volta ao conceito de upgrade, que é para terminarmos, se calhar, de uma forma um bocadinho mais positiva ou menos ansiosa, digamos. Porque eu sou do género preocupadinha, eu assumo. Eu acho é que uma vez que nós nos habituamos ao nosso upgrade, vamos pensar: opa, porque é que eu não fiz isto antes? Certo, aí sim, porque ganhos de eficiência, de produtividade, simplificação, agilidade, não é? Tudo isso, ou mesmo satisfação por fazer as coisas também de uma forma diferente, sem dúvida, não é? E eu acho que isso está subjacente, ou seja, nós temos algumas resistências, mas de uma forma muito natural também temos curiosidade e temos vontade de ir fazendo upgrades. Então convido todos os ouvintes a deixarem-nos, a falarem com a querida Anita, a deixarem-nos comentários no post, no episódio no nosso site e no Instagram, a contarem-nos os vossos upgrades, a falarem-nos das vossas resistências e a falarem-nos dos vossos momentos de porque é que eu não fiz isto antes. E até à próxima! Até à próxima! A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho, em Anitta no Trabalho, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy. Eliana Soares, marketeer estratega em departamentodemarketing.net, no Instagram como Alice_in Wonderland e a participação especial de Constança Cabral, no Instagram como Constança Cabral. Até à próxima! Até à próxima!